Olá, me chamo Luciano Carneiro de Araújo. Sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática, mediado por Tecnologia do município de São Sebastião da Tumã. Venho através deste participar do 13º CEMAT, que tem como tema o meu projeto Sistema Presa-Predador, que é orientado pelo professor Dr. Carlos Frank Lima dos Santos. Pode-se observar, em muitas situações reais, duas ou mais espécies interagindo no mesmo ambiente. Modelos clássicos, no sentido de Lotka-Volterra, também conhecido como presa-predador, que descreve muitos desses fenômenos. Garante que nenhuma espécie vive isoladamente na Terra. Como o tema do projeto Sistema Predador, que é também conhecido como Lotka-Volterra, garante que nenhuma espécie vive isoladamente na natureza. E aqui dentro da nossa região, da natureza aqui, tem como o tucunaré sendo o predador e o cará sendo a presa, que são os peixes bastante conhecidos aqui da nossa região de São Sebastião da Tumã. Esse modelo pressupõe uma homogeneidade na distribuição espacial das espécies, sendo variável independente apenas o tempo, e é descrito por um sistema de duas equações diferenciais ordinárias, EDOR, não lineares, que modela a interação entre duas espécies, um predador e a sua presa. Neste trabalho será considerado o tucunaré, como já falei, sendo o predador, e o cará como a presa. Dessa forma, seu estudo, bem como a interpretação biológica dos resultados, são relevantes para o tratamento de sistema mais complexo, justificando-se assim a relevância deste trabalho, que tem como objetivo propor o sistema presa-predador como alternativa para modelar as dinâmicas de convívio entre o tucunaré e o cará no rio Atumã, bem como sua interpretação biológica. Para descrever o modelo matemático de Lotka-Volterra, que representa a dinâmica das espécies presa e predador, considere T a população de predadores. Neste estudo, representado pelo tucunaré, e C de T em relação a T, a população de cará. Aqui representa a população de presas. Considerando as seguintes hipóteses, na ausência de predadores, a população de presa aumenta a uma taxa proporcional à população atual, crescendo exponencialmente. Já na ausência das presas, os predadores irão à extinção, pois estas são a única fonte de alimento. O número de encontros entre predadores e presas é proporcional ao produto das duas populações. Cada um desses encontros tende a ser benéfico ao crescimento da população de predadores e a inibir o crescimento da população de presas. Então, aqui no caso na ausência que falte predadores, eles irão entrar em extinção, porque os cará são a única alternativa de alimento para eles. E já os cará, eles vão aumentar uma taxa proporcional. Eles vão já multiplicar, vão triplicar. Assim, o sistema predador será descrito por, aqui a fórmula é derivada de C em relação a dt, que é igual a alfa1 C menos beta1 C vezes T. E também a dt derivada de T em relação a dt, que é igual a menos alfa2 vezes T mais beta2 vezes T de C.
sendo alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2 constantes positivas. Alfa 1 é a taxa de crescimento da presa cará na ausência do predador tucunaré. E beta 1 é a taxa de decréscimo da população de presas, em decorrência dos encontros com os predadores. Alfa 2 é a taxa de mortalidade da população de predadores na ausência de presas. E beta 2 é a taxa de crescimento populacional dos predadores devido à predação. O sistema 1 é resolvido numericamente pelo método de Ruji-Kutta, de quarta ordem. O método foi implementado computacionalmente na linguagem de programação Python. A tabela 1 aqui os valores dos parâmetros. Alfa 1 igual a 0,6 e alfa 2 igual a 0,4. Beta 1 0,5 e beta 2 0,3. Aí aqui mostra a tabela, as variações da população da presa, que em azul é do predador e em vermelho em relação, e de azul a curva e de predador a curva vermelha em relação ao tempo t. Observe que em um certo instante as populações das duas espécies são pequenas. Daí, com poucos predadores, as presas começam a se reproduzir, e a sua população começa a crescer, enquanto a população de predador permanece pequena. Aqui são os resultados. No entanto, em outro instante, há bastante alimento para os predadores, e sua população também começa a crescer. Com o crescimento da população de predadores, a população de presa tende a diminuir. Daí, com menos comida, os predadores também diminuem e o sistema volta à situação inicial. Aqui é a figura 3. Variações das populações de presa. A curva de azul e o da presa de azul, e o predador da curva verde em relação ao tempo também. Após atingir um valor máximo, a população de presa começa a decrescer, enquanto a população de predador continua crescendo. Em um determinado instante, a população de predador atinge também um valor máximo. No instante seguinte, começa a decrescer. Com o decrescimento da população da presa, este fenômeno se repete periodicamente. Outra forma de alcançar os resultados seriam pelos altos valores da matriz jacobiana do sistema 1 e pelos pontos de equilíbrio do sistema. Conclusões. O modelo presa-predador de Lotka-Volterra, apesar de simples, é um passo importante para estudos de sistema mais complexo envolvendo essa dinâmica. As populações de predadores tucunaré e presas cará variam de forma oscilatória em função do tempo, exibindo um comportamento periódico, que mostra na figura 2 e 3. Esse fato está conformidade com o observado da natureza para populações. Verificou-se também que, através desses modelos, é possível prever se uma espécie está em risco de extinção. Mostrou também o efeito da resposta da população dos predadores às mudanças na população de presas, efeito chamado de resposta funcional. Aqui são as referências. Muito obrigado a todos.